Existem histórias que nascem no meio da escuridão, mas ainda assim encontram uma forma de iluminar o mundo. Histórias sobre pessoas que enfrentaram a dor e, mesmo assim, escolheram ser luz. Audrey Hepburn foi uma dessas almas raras. Uma menina que sobreviveu à fome e à guerra, que viu o medo de perto, mas nunca deixou de acreditar na beleza da vida. Mas você já se perguntou como alguém consegue continuar doce em um mundo que tantas vezes é cruel? Talvez, enquanto ouve esta história, você descubra a resposta. Antes de começarmos, respire fundo. Deixe o corpo relaxar. Sinta o som tocar o ar à sua volta. Ajuste o volume do seu aparelho para um nível suave e permita que cada palavra te leve para mais perto da calma. E se você gosta de momentos como este, histórias reais contadas como sonhos, com alma, emoção e silêncio, lembre-se de curtir este vídeo e seguir o canal, para que as próximas histórias também encontrem o seu caminho até você. Era o ano de 1929. O vento frio atravessava as ruas da Bélgica. Dentro de uma casa de janelas estreitas, uma mulher segurava uma criança recém-nascida nos braços. Seu nome? Audrey Kathleen Hepburn Ruston. A menina abriu os olhos e encontrou o mundo em silêncio. O pai, Joseph, era um diplomata inglês, frequentemente ausente. A mãe, Ella van Heemstra, era uma baronesa holandesa, uma mulher elegante, firme e sonhadora. Ela acreditava em disciplina, mas também em arte. Em sua casa, a ordem e a beleza caminhavam lado a lado. A casa cheirava a flores frescas e livros velhos. Audrey cresceu entre o som do piano tocado pela mãe e o sussurro das histórias que ela contava antes de dormir. Gostava de dançar, de ficar perto das janelas, de observar o brilho do sol nas cortinas. Para ela, o mundo era um palco silencioso, cheio de pequenos detalhes a serem descobertos. Era uma criança introvertida, que preferia a companhia dos seus próprios pensamentos e da beleza que encontrava nas coisas simples. Mas a felicidade, naqueles tempos, tinha sempre um prazo curto. Quando Audrey tinha apenas 6 anos, seu pai partiu. A política e as tensões da época separaram a família. Para a menina, a ausência dele foi o primeiro grande silêncio. Ela aprendeu que o amor pode ter um vazio, uma porta que se fecha sem explicação. E mesmo sem entender, ela guardou aquela dor com doçura, como quem aprende a esperar sem reclamar, acreditando que um dia a porta se abriria novamente. Essa experiência moldou nela uma sensibilidade profunda, uma compreensão precoce da perda que a acompanharia por toda a vida. Pouco tempo depois, as notícias mudaram o mundo. A guerra se aproximava. A Europa se fechava em medo. Em 1939, temendo a iminente invasão da Bélgica, ela decidiu que o mais seguro seria voltar para a Holanda, um país que se declarava neutro. Ela e Audrey mudaram-se para Arnhem, buscando a paz da casa de seus avós. Mas o que encontraram foi o peso do tempo suspenso. As ruas, antes cheias de vida, tornaram-se vazias. Os sons, abafados pelo medo. Os dias pareciam não ter fim. E a neutralidade holandesa não durou muito. Em 1940, as tropas alemãs ocuparam o país. Audrey tinha apenas 11 anos quando aprendeu a andar em silêncio, a respirar devagar, a viver escondida. A comida se tornou escassa. O inverno de 1944, conhecido como o Inverno da Fome, foi especialmente brutal. As pessoas comiam bulbos de tulipa para sobreviver. Audrey, já magra por natureza, ficou severamente desnutrida. Seu corpo sofria, mas seu espírito se recusava a quebrar. Mas mesmo assim, encontrava espaço para sonhar. Nos porões escuros, onde se escondiam durante os bombardeios, ela imaginava um palco. As sombras na parede viravam cortinas, as caixas de madeira, poltronas. E ali, onde o medo fazia morada, ela dançava. Dançava sem público, sem aplausos, apenas com a música que tocava em sua mente. Ela organizava apresentações secretas de balé para arrecadar dinheiro para a resistência holandesa. Eram espetáculos silenciosos, em salas escondidas,
onde as pessoas se reuniam para um breve momento de beleza em meio ao caos. Cada movimento era um grito de resistência, uma forma de dizer que a arte e a esperança não podiam ser aprisionadas. Quando não há luz, ela diria mais tarde, a gente aprende a ser a própria chama. Foi assim que Audrey sobreviveu à guerra, não com armas, mas com leveza. Com a coragem silenciosa de quem decide continuar acreditando na humanidade, mesmo quando confrontada com o seu pior lado. Os anos foram duros. A fome visitou as casas. As crianças aprendiam a esperar por dias melhores, um tempo em que poderiam correr livremente pelas ruas. Audrey sonhava com pão, com um vestido novo, com um dia em que poderia dançar sem medo de ser ouvida. Ela viu o sofrimento de perto. Perdeu um tio e um primo por causa da ocupação. Mas o que ela não sabia é que essa fome, de vida, de beleza, de paz, se tornaria parte da força que o mundo um dia admiraria nela. Aquela vulnerabilidade se transformaria em empatia, aquela dor em uma imensa capacidade de amar. Quando o silêncio da guerra finalmente terminou em 1945, o mundo respirou outra vez. E Audrey, com o corpo frágil, mas o olhar firme, decidiu dançar de verdade. Assim que recuperou um pouco de sua saúde, mudou-se para Amsterdã com sua mãe. Lá, estudou balé com Sonia Gaskell, uma das professoras mais renomadas da época. A dança não era apenas uma paixão, era sua terapia, a forma como ela processava os traumas da guerra e reencontrava a alegria. Em 1948, ela e a mãe se mudaram para Londres, onde Audrey ganhou uma bolsa para estudar na prestigiada Humbert Ballet School. Seu sonho era se tornar uma primeira bailarina. Em Londres, as luzes da cidade voltavam a acender, e com elas, a esperança. Audrey estudava com dedicação, mas logo percebeu uma dura realidade. Por causa da desnutrição durante a guerra, seu corpo não tinha a força necessária para as exigências do balé profissional, e com seu 1,70 de altura, era considerada alta demais para os padrões da época. Foi uma decepção profunda, mas ela não se deixou abater. Se não podia ser uma bailarina, encontraria outra forma de estar no palco. Ela começou a trabalhar como corista em musicais no West End de Londres. Eram papéis pequenos, mas ela sorria, cantava, e com sua presença graciosa, começava a chamar a atenção. Ela ainda não sabia, mas aquele sorriso, tímido, sincero, começava a abrir portas invisíveis. Certa tarde, enquanto filmava uma pequena participação em um filme, a escritora francesa Colette estava no estúdio, procurando uma atriz para interpretar a protagonista de sua peça, Gigi, na Broadway. Ao ver Audrey, Colette parou, observou-a por um instante e declarou: "Encontrei a minha Gigi." Pouco tempo depois, em outro teste simples, um diretor a observou e ficou em silêncio. Então disse apenas: "Ela não atua, ela sente." E foi ali, nesses encontros breves e quase mágicos, que o destino começou a mudar. O primeiro papel de destaque no cinema veio logo em seguida, em 1951. Era um papel pequeno no filme O Segredo da Torre, mas foi suficiente para acender a centelha que o mundo veria brilhar. A menina que dançou na escuridão agora caminhava para a luz, e o mundo, ainda cansado das cicatrizes da guerra, estava prestes a conhecer o rosto mais doce da esperança. Sua jornada estava apenas começando, e Hollywood a aguardava. Algumas histórias começam em silêncio, como uma melodia que o vento traz devagar, e outras nascem de um instante, quando o destino resolve falar mais alto. Para Audrey Hepburn, esse instante veio depois da dor, da guerra, do medo. Quando o mundo voltou a respirar, ela também voltou a sonhar. Era o fim dos anos 40. As cidades voltavam a ter cores. Os bondes voltavam a tocar seus sinos. Audrey, com pouco mais de 18 anos, carregava uma mala pequena e o coração cheio de esperança. Deixou a Holanda e foi para Londres, com pouco dinheiro, mas uma fé enorme na vida. Ela não tinha contatos nem fortuna, mas carregava algo que o tempo nunca apagaria: a elegância de quem sobreviveu à dor e a calma de quem aprendeu a esperar.
Londres a recebeu com o som dos carros e o cheiro de chá fresco. Os dias eram frios e as noites silenciosas, mas havia beleza naquela solidão. Ela estudava balé numa pequena escola, treinando até o corpo doer, até o suor se misturar com lágrimas. E mesmo assim, sorria. Acreditava que a disciplina era a ponte entre o sonho e a realidade. E Audrey sonhava, mesmo quando o sonho parecia distante. Certa manhã, um fotógrafo a viu ensaiando e ficou parado. Ele disse, com um sorriso encantado: "Você tem o rosto mais poético que já vi." Audrey ficou tímida. Ela nunca se achou bonita, mas havia algo nela que o tempo não explicava. Uma mistura de pureza e mistério, de leveza e força. E foi essa presença silenciosa que começou a abrir portas. Logo veio o primeiro trabalho como modelo. Depois, pequenos papéis em filmes ingleses, personagens secundários, mas com brilho próprio. Ela não queria fama, queria apenas viver cercada de arte. E foi nesse desejo puro que o destino a encontrou. Um convite inesperado chegou. Um pequeno papel em uma produção na Itália. Era a primeira vez que Audrey deixaria Londres. Quando o trem parou em Roma, ela sentiu o cheiro do sol. As fontes antigas, as flores nas sacadas, o som distante das risadas. Tudo parecia vivo de um jeito novo. Roma a acolheu como se fosse sua casa. Durante as filmagens, um homem a observava. Era o diretor de elenco de um novo filme americano chamado Roman Holiday, ou A Princesa e o Plebeu. Ele ficou encantado pela naturalidade de Audrey. Ela não interpretava, ela simplesmente existia. E ele enviou o nome dela para o estúdio. Meses depois, ela recebeu uma carta. "Queremos que venha a Roma para um teste de câmera." Ela achou que fosse engano, mas algo dentro dela dizia que era hora de confiar no impossível. Audrey chegou ao estúdio, sentou-se diante das luzes e esperou. Leu algumas falas, sorriu, olhou para a câmera. Era um sorriso tímido, verdadeiro, o tipo que desarma o mundo. O diretor, William Wyler, se virou para os produtores e disse: "Ela não é apenas perfeita para o papel, ela é o papel." As filmagens começaram em Roma. O sol dourava as ruas antigas. Audrey percorria a cidade numa velha Vespa, rindo como quem redescobre o prazer de existir. Os italianos paravam para olhar. Não sabiam quem ela era, mas sabiam que estavam vendo algo especial. Durante as gravações, todos se encantaram. Ela era gentil com cada pessoa do set, desde os técnicos até os figurantes. Falava pouco, mas cada gesto transmitia carinho. Quando o filme foi lançado em 1953, o mundo inteiro parou. Nos cinemas, as pessoas riam, choravam e suspiravam. Uma nova estrela havia nascido, e ela brilhava de um jeito que ninguém mais conseguia imitar. A crítica foi unânime. E no ano seguinte, Audrey Hepburn ganhou o Oscar de melhor atriz. Naquela noite, ao segurar a estatueta, ela sorriu com a mesma simplicidade de sempre. Disse apenas: "Obrigada. Não sei se mereço tudo isso, mas prometo merecer." E foi isso que fez dela diferente. Audrey nunca acreditou ser uma estrela. Acreditava apenas que devia retribuir o amor que recebia com gentileza. O mundo a chamava de princesa, mas Audrey sabia que os verdadeiros títulos não vêm das coroas. Eles vêm do coração. Enquanto Hollywood se curvava diante dela, ela apenas desejava uma noite tranquila, um vestido simples e o som suave da música de fundo de sua vida. E foi assim que o destino a encontrou. Entre os gestos simples e o olhar sereno, ela se transformou em símbolo. O mundo havia encontrado uma nova estrela. Mas Audrey Hepburn não brilhou como as outras. Enquanto muitas queimavam em intensidade, ela iluminava em silêncio. Seu brilho não cegava, acalmava. E em cada olhar, havia algo que fazia as pessoas acreditarem novamente na bondade. Depois de A Princesa e o Plebeu, o nome Audrey Hepburn estava em todas as revistas. Hollywood a recebia como uma princesa que o tempo havia esperado para coroar. Mas, por trás dos holofotes, ela ainda era a mesma menina tímida de olhos curiosos, a mesma que dançava sozinha durante a guerra, a mesma que agradecia com o coração antes de com as palavras. Logo vieram novos papéis.
O primeiro grande desafio após o Oscar foi Sabrina, um conto de fadas moderno sobre amor e transformação. Audrey interpretava uma jovem simples que se tornava uma mulher elegante e sofisticada, mas sem perder a pureza que a tornava única. O filme foi um sucesso estrondoso. Mas o que mais chamou a atenção não foi o figurino deslumbrante, nem os galãs ao seu lado. Foi ela. A maneira como ela se movia, como sorria, como fazia o silêncio parecer música. Ela tinha uma graça que não se aprendia, simplesmente se tinha. Foi durante as filmagens de Sabrina que um encontro mudaria sua vida e a história da moda para sempre. Ela conheceu Hubert de Givenchy, o estilista que se tornaria seu grande amigo e cúmplice artístico pelo resto da vida. Ele não desenhava apenas roupas para ela, ele desenhava a poesia da sua presença. Quando Audrey vestia uma de suas criações, não era apenas moda, era a arte em movimento. Era a leveza se transformando em imagem. Dali nasceu o ícone, a Audrey dos vestidos pretos, das luvas longas, do olhar sereno e da silhueta simples e elegante que o mundo jamais esqueceria. Com a carreira em ascensão, vieram filmes como Cinderela em Paris e Guerra e Paz. Em cada um ela parecia mudar de forma, de época, de personalidade, mas o coração que pulsava na tela permanecia o mesmo. O público via a beleza estonteante, mas os diretores e colegas de trabalho viam uma profundidade rara. Havia nela uma melancolia sutil, um eco de quem conheceu a dor cedo demais. Talvez por isso suas personagens parecessem tão reais, tão humanas. Audrey não fingia emoção. Ela lembrava e transformava suas próprias lembranças, suas dores e alegrias, em arte pura. Então, em 1961, veio o papel que a eternizaria de forma definitiva: bonequinha de luxo. O mundo a viu caminhar pelas ruas de Nova York ao amanhecer, com um vestido preto Givenchy, um café na mão e um olhar que parecia esconder um universo de segredos. Sua personagem, Holly Golightly, não era apenas uma figura no cinema. Ela se tornou um espelho, um reflexo da mulher livre e sonhadora que todos queriam ser, e ao mesmo tempo, da alma solitária que todos tentavam esconder dentro de si. Audrey deu forma à modernidade, a mulher independente que buscava seu lugar no mundo. Mas por trás da imagem impecável e da sofisticação de Holly, havia uma tristeza que só Audrey entendia. Os dias de gravação eram longos e exaustivos. Os olhares de toda a equipe, e em breve do mundo inteiro, estavam sobre ela. E mesmo assim, ao final de cada cena, ela se retirava para um canto, fechava os olhos e respirava devagar, como se buscasse um refúgio dentro de si mesma. Anos depois, ela diria em uma entrevista: "A fama é um espelho, e espelhos nem sempre refletem o que somos de verdade." Essa frase revela muito sobre o conflito que ela vivia. Audrey estava no auge. Ganhava prêmios, era aclamada pela crítica e amada pelo público. Mas todo esse sucesso vinha acompanhado de um peso que ninguém via. O tempo já não lhe pertencia. Os rostos ao seu redor mudavam constantemente. As exigências da indústria cresciam a cada dia, e a solidão encontrava espaço para crescer, mesmo entre as luzes mais brilhantes. Ela sentia falta de algo simples, de andar pelas ruas sem ser reconhecida, apenas para observar o mundo. Mas o destino, que fora tão generoso em talento, continuava a lhe oferecer o palco, mesmo quando tudo o que ela queria era a paz dos bastidores. Certa vez, durante uma entrevista, um jornalista lhe fez uma pergunta simples: "O que é felicidade para você?" Audrey ficou em silêncio por um momento, um silêncio que parecia conter todas as suas experiências. Depois, com a voz suave de sempre, respondeu: "Felicidade é ter uma casa com flores, um bom livro e alguém que se importe." Era uma resposta tão simples, tão pura. Era tudo o que ela realmente queria, no meio de um mundo que só via brilho, glamour e vitrines. Apesar da fama avassaladora, ela nunca perdeu sua essência doce e generosa. Era conhecida por mandar flores para a equipe de filmagem, por ajudar figurantes a se sentirem à vontade no set, por abrir espaço para todos nas fotos. Não havia estrelismo, apenas uma humanidade genuína.
E talvez tenha sido exatamente por isso que o público se apaixonou tão profundamente por ela. Porque Audrey não interpretava uma estrela inalcançável. Ela lembrava às pessoas que ainda existia luz e bondade nas coisas mais simples da vida. O tempo passou, e com ele vieram mais prêmios, mais filmes, mais aplausos. Mas havia algo mudando em seu olhar. Era como se o brilho do sucesso já não a alimentasse mais. Em cada entrevista, sua voz ficava mais suave, suas respostas mais curtas, como se parte dela já estivesse em outro lugar. Um lugar longe das câmeras, mais perto do seu próprio coração. O mundo a via como um ícone de moda e cinema. Mas Audrey via a si mesma de forma muito mais simples, como uma mulher comum. A garota que sobreviveu à guerra, a filha, a sonhadora que só queria dançar em paz. E foi nesse contraste, entre o glamour do palco e o silêncio da alma, que nasceu o seu verdadeiro e eterno encanto. Assim, Audrey Hepburn se tornou mais do que uma atriz. Tornou-se um símbolo de beleza, de delicadeza, de força e, acima de tudo, de humanidade. Mas o coração que iluminava milhões também começava a buscar algo que nenhuma luz de Hollywood podia oferecer. Uma paz e um propósito que a levariam para longe dos estúdios, em uma jornada ainda mais profunda e significativa. A fama trouxe luz, mas toda luz também projeta sombras. E enquanto o mundo a via como uma estrela intocável, Audrey Hepburn continuava sendo apenas uma mulher em busca de amor. O mesmo amor que dançou em sua imaginação na infância, aquele que sobreviveu à guerra e à solidão. Agora, ela queria senti-lo de verdade. Nos anos 50, Audrey se casou com o ator Mel Ferrer. Ele era elegante, reservado, um homem de palavras medidas. Parecia o complemento perfeito para sua natureza delicada. Juntos, formavam o casal que o mundo adorava observar. Mas os espelhos de Hollywood são traiçoeiros. Refletem apenas o que o público quer ver. Dentro de casa, as ausências começaram a falar mais alto que os diálogos. Audrey tentava transformar o amor em abrigo, mas o abrigo às vezes se tornava silêncio. Entre um filme e outro, ela sonhava com algo mais simples. Uma vida em que pudesse cuidar do jardim, cozinhar, ser mãe. E esse sonho começou a se realizar quando nasceu Sean, seu primeiro filho. Audrey o olhou nos braços e algo mudou dentro dela. A fama perdeu o brilho. As premiações, as festas, os flashes, tudo pareceu pequeno diante daquele olhar. Ser mãe, ela dizia, é o papel mais importante da minha vida. Mas o mundo não permitia pausas. As ofertas de filmes continuavam chegando. Os compromissos se acumulavam. E ela, dividida entre o palco e o lar, descobria que a felicidade às vezes exige escolhas. O casamento começou a se desgastar. Mel, acostumado ao centro das atenções, via na esposa uma estrela que o mundo amava mais do que ele podia compreender. Audrey tentava equilibrar tudo. O trabalho, o amor, o filho, a própria alma. Mas a alma, quando pede descanso, costuma ser insistente. Depois de anos tentando manter o equilíbrio, ela decidiu se afastar dos grandes estúdios. Queria ficar mais tempo com Sean. Queria aprender o que é viver fora das telas. E por um tempo conseguiu. As manhãs eram lentas. As tardes cheiravam a café e livros. Ela descobriu o prazer de não estar em todos os lugares, de ser apenas uma mulher comum. Mas o amor, esse velho enredo da vida, ainda tinha capítulos a escrever. Anos depois, Audrey conheceu o psiquiatra Andrea Dotti, um homem italiano de espírito livre e olhar sereno. Ele a fez rir, e isso bastou para que ela se apaixonasse de novo. Casaram-se em uma cerimônia discreta, cercados de flores e esperanças. E pouco tempo depois, nasceu Luca, seu segundo filho. Com a chegada dele, Audrey acreditou ter encontrado o equilíbrio que sempre buscou. Uma casa em Roma, o perfume das magnólias, as vozes infantis preenchendo os corredores. Parecia o final feliz que o público esperava. Mas a vida real raramente se comporta como um roteiro. Andrea era encantador, mas inquieto. As viagens, os compromissos,
e a diferença de ritmo entre eles foram abrindo pequenas distâncias. Audrey, mais madura, já não buscava paixão, buscava paz. E quando a paz não veio, ela aprendeu a encontrar serenidade dentro de si. O amor não é perfeição, dizia ela. É aceitar o outro com o coração desperto. Ela passou a dividir os dias entre a maternidade e pequenas causas humanitárias. Visitava hospitais, ajudava instituições, sempre de forma silenciosa, sem câmeras. Era ali, longe do glamour, que ela se sentia inteira. Os filhos cresciam e ela envelhecia com graça. Nunca buscou esconder o tempo. O considerava um presente. As rugas, dizia, são o mapa dos sorrisos que já vivi. Quando o casamento com Andrea terminou, ela não chorou diante da imprensa. Não fez discursos. Apenas seguiu em frente, como sempre. A vida já lhe havia ensinado que o amor é feito de ciclos. E alguns deles terminam para dar espaço à tranquilidade. Sozinha novamente, Audrey encontrou consolo nas coisas simples. Nos jardins da Suíça, nas cartas que recebia dos fãs, nas manhãs em que o sol entrava pelas janelas e aquecia seu rosto. Ela não era mais a princesa dos filmes, nem a jovem dos anúncios. Era apenas Audrey. E pela primeira vez, isso bastava. O amor havia lhe ensinado muito, que nem toda história precisa durar para ser bonita, e que às vezes o verdadeiro amor é aquele que fica dentro, silencioso, mas eterno. Depois de viver tantos papéis, Audrey Hepburn começou a buscar o mais difícil de todos: ser ela mesma. As câmeras se apagaram devagar, o burburinho de Hollywood ficou distante, e pela primeira vez em muito tempo, ela escolheu o silêncio. Nos anos 70, Audrey se mudou para a Suíça, para uma casa simples cercada por colinas verdes e flores silvestres. Ali, longe dos holofotes, ela reencontrou o ritmo da vida. As manhãs eram lentas, as tardes tinham cheiro de pão fresco e café. Ela cuidava do jardim, lia, escrevia pequenas anotações sobre a vida. Às vezes, apenas observava o vento mover as cortinas. Era como se, depois de tanto tempo sendo olhada, finalmente pudesse olhar o mundo em paz. Os filhos eram sua maior alegria. Sean, já adolescente, herdara sua sensibilidade. Luca, curioso e sereno, lembrava-a das manhãs italianas. Audrey os acompanhava em tudo. Ia às apresentações da escola, fazia piqueniques, colocava bilhetes nas mochilas com frases de amor. Para ela, estar presente era mais importante do que estar perfeita. Quando estou com meus filhos, dizia, não preciso de mais nada. O cinema ainda a chamava de tempos em tempos. Convites, roteiros, diretores insistentes. Mas Audrey, sempre gentil, respondia com um sorriso. Talvez mais tarde. Ela sabia que não precisava provar mais nada. Já havia conquistado o que queria, e mais importante, já havia aprendido o que realmente importava. Não a fama, nem o luxo, mas o equilíbrio entre a beleza e a bondade. Os dias na Suíça tinham poesia. Audrey cultivava tulipas e lavandas. Cozinhava receitas simples, ouvia música clássica enquanto o sol atravessava as janelas. O tempo deixava marcas suaves em seu rosto, mas ela as recebia com gratidão. A beleza é uma escolha, dizia ela. E o amor próprio é a maquiagem mais verdadeira que existe. Durante essa fase, Audrey começou a escrever pequenos textos sobre a vida. Reflexões sobre amor, fé, gratidão. Nunca quis publicá-los. Eram cartas para si mesma, lembranças de uma mulher que havia sido muitas, mas que agora queria apenas ser inteira. Ela se via como uma ponte entre mundos, entre o glamour e a simplicidade, entre a arte e o silêncio, entre o passado e o presente. De vez em quando, recebia visitas de amigos. Gregory Peck, um deles, vinha com flores. Eles falavam sobre os velhos tempos, rindo das histórias de bastidores, mas sempre terminavam a conversa olhando o horizonte. Era como se ambos soubessem que, naquele momento, a vida já não era sobre o que fizeram, mas sobre o que sentiram. Foi nessa fase que Audrey conheceu Robert Wolders, um ator holandês de alma calma e olhar doce. Com ele, encontrou um amor tranquilo.
sem exigências, sem expectativas, feito de companheirismo e silêncio confortável. Eles passavam horas caminhando pelo campo, falando sobre livros, música e memórias. E quando o sol se punha, ela dizia sorrindo: "Agora sim, encontrei a paz." Com Robert, Audrey descobriu o amor maduro. Não aquele que promete o impossível, mas o que entende o que o outro precisa. Ela se sentia segura, livre e grata. Dizia que aquele era o capítulo mais bonito da sua vida, porque era o mais verdadeiro. Nessa época, ela começou a se dedicar mais ao próximo. Visitava escolas e hospitais discretamente, doava o que podia, ajudava famílias, sempre sem alarde. Aos poucos, percebeu que o amor que oferecia ao mundo preenchia mais do que qualquer papel que já havia interpretado. "A vida é um presente", escrevia, "e o modo de agradecer é usá-la para fazer o bem." Os anos passaram e Audrey envelheceu com serenidade. Não tinha medo do tempo, nem da passagem das estações. Cuidava das flores, observava as nuvens, preparava café e esperava as visitas dos filhos. Em cada gesto simples, havia a sabedoria de quem compreendeu o essencial. A vida é breve, mas a bondade a torna infinita. Audrey Hepburn, o ícone que o mundo reverenciava, já não se via como estrela, apenas como mulher, mãe, amiga e aprendiz da paz. Aquela menina da guerra agora era a guardiã da ternura. E em seus olhos serenos, o mundo ainda podia ver a mesma luz que nunca se apagou. E assim, termina esta parte da história. Na próxima, veremos Audrey em sua missão mais profunda. A atriz que encantou o mundo agora deixará o palco para tornar-se voz dos que ninguém ouve. E descobrirá que, às vezes, o maior papel de todos é o de simplesmente cuidar. Algumas pessoas vivem de aplausos, outras, de silêncios. Mas há aquelas raras que vivem de propósito. Audrey Hepburn foi uma dessas almas. A sua história não terminou quando as câmeras se apagaram. Ela apenas começou de um jeito novo, longe dos palcos, mas mais próxima da essência daquilo que sempre a guiou: a bondade. Depois de uma vida de luzes e holofotes, Audrey escolheu a sombra tranquila das árvores suíças. A sua casa era simples, branca, com janelas abertas para o verde. Ali, ela ouvia o vento como quem ouve música. As manhãs eram silenciosas, marcadas pelo aroma de café e o canto de passarinhos. Ela caminhava descalça pelo jardim, tocando as pétalas das flores que ela mesma plantava. A cada toque, uma lembrança, um filme, um amor, uma viagem. Mas o passado não a dominava mais. Agora, o presente era suficiente. Audrey escrevia pequenas frases em cadernos, reflexões sobre o tempo, sobre o amor, sobre fé. Numa página, anotou: "A vida é curta, mas há tempo suficiente para amar." E em outra: "A beleza começa no momento em que decidimos ser gentis." Ela não escrevia para publicar, escrevia para se lembrar. E talvez para ensinar, ainda que não soubesse. O tempo corria diferente ali. As estações marcavam o seu calendário, e cada mudança de cor nas árvores parecia uma metáfora da vida que ela havia vivido. Havia dias de nostalgia, quando o cheiro da chuva trazia lembranças da guerra, da menina escondida na cave, dançando em silêncio para não ser ouvida. Outros dias eram de pura gratidão, quando os filhos riam na cozinha ou quando Robert chegava com flores silvestres. "O amor maduro", dizia ela, "é como o pôr do sol, não precisa ser eterno, basta ser bonito." Nessa fase, Audrey parecia mais viva do que nunca. Fazia as suas próprias compras, plantava lavandas, cozinhava sopas simples e sorria com o mesmo encanto de sempre. Mas o brilho que agora vinha de dentro era diferente do brilho dos palcos. Não era feito de aplausos, mas de paz. Ela já não precisava provar nada, e quando o mundo finalmente parou de pedir, ela começou a doar. Em 1988, ao ser convidada para representar a UNICEF, Audrey sentiu que o destino lhe havia devolvido a infância, não a dela, mas a de todos os que nunca tiveram uma. Começou a viajar por países destruídos pela fome e pela guerra. Viajou sem maquilhagem, com roupas simples, o cabelo preso,
e o coração aberto. Etiópia, Sudão, Somália, Bangladesh. Nomes que soavam distantes para muitos, mas que para ela passaram a significar rostos. Rostos pequenos, olhares grandes e sorrisos que pediam apenas o básico: esperança. Durante as viagens, Audrey escrevia cartas para os filhos. Nelas, não falava sobre tristeza, mas sobre aprendizagem. Hoje vi uma criança sorrir mesmo sem ter nada, escreveu certa vez. E percebi que o amor é a única coisa que não depende do que temos. Ela sentava-se com as mães, ouvia histórias, aprendia o nome de cada criança. E cada nome tornava-se uma oração. Quando as câmeras se desligavam, ela continuava. Distribuía comida, água, abraços. Sem discursos, sem pose, apenas presença. Certa noite, numa tenda improvisada em África, ela olhou o céu e viu as estrelas pela primeira vez em meses. Estava exausta, mas sorriu. É curioso, escreveu. Mesmo cercada de tanto sofrimento, ainda consigo ver beleza. Talvez seja esse o milagre da humanidade. De volta à Europa, Audrey passou a falar sobre o que viu. Foi à ONU, à televisão, às escolas. Não para impressionar, mas para pedir compaixão. O maior problema do mundo não é a fome, é a indiferença, dizia com voz calma. Porque quando escolhemos não ver, é o amor que desaparece. As suas palavras eram simples, mas ecoavam como preces. Nos anos seguintes, ela reduziu o ritmo. Continuava a escrever, a ajudar, mas sentia o corpo a cansar. O Robert acompanhava-a em silêncio. Cuidava dela com o mesmo carinho que ela sempre ofereceu aos outros. E nas tardes tranquilas, eles caminhavam de mãos dadas pelo jardim, falando sobre tudo e sobre nada. O amor deles era como o vento, invisível, mas sentido em cada folha que se movia. Em 1992, veio o diagnóstico. Um cancro raro, avançado. Audrey ouviu o médico e permaneceu serena. Perguntou apenas: "Tenho tempo de me despedir?" E teve. Voltou para a sua casa na Suíça. O jardim estava florido, o ar cheirava a terra molhada. As montanhas ao longe pareciam guardiãs silenciosas. Os filhos visitavam-na todos os dias. Liam cartas, relembravam histórias, assistiam a filmes antigos e riam, sempre que uma memória bonita voltava. Ela dizia: "Não quero tristeza, quero música, flores e gratidão." E assim foi. Nas últimas semanas, Audrey recebia cartas do mundo todo, milhares delas. Palavras de amor, agradecimento, consolo. Ela lia algumas em voz alta, outras apenas sorria e guardava perto do peito. "O amor que recebi é maior do que o tempo que me resta", disse a Robert. E isso é o suficiente. Na noite de 20 de janeiro de 1993, Audrey Hepburn partiu. Em paz, com o olhar voltado para o jardim, com um sorriso leve, como quem apenas muda de plano e não de existência. O mundo inteiro despediu-se dela em lágrimas, mas de alguma forma, ninguém acreditava que ela tinha realmente partido. Porque a luz de Audrey não dependia da presença. Ela tornara-se eterna em cada gesto gentil, em cada olhar compassivo, em cada alma tocada pela sua doçura. Hoje, décadas depois, o nome Audrey Hepburn ainda soa como um sussurro bonito. Não apenas por causa dos filmes, mas pelo exemplo. Ela mostrou que é possível viver com leveza, mesmo em tempos pesados. Que é possível brilhar, sem apagar ninguém. E que a verdadeira grandeza não está em ser admirado, mas em ser bom. E agora, antes que o sono chegue, deixe essa história repousar no seu coração. E se ela lhe trouxe calma, ou o fez acreditar um pouco mais no bem, faça um gesto de gratidão em troca. Curta este vídeo, siga o canal Histórias Mágicas Reais para Dormir e conte nos comentários de onde você está a ouvir, que horas são aí e qual história você gostaria de sonhar na próxima noite. Porque é assim que a luz continua a passar de voz em voz, de sonho em sonho, até tocar o mundo inteiro.